Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegrias, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Meg Valau e esse é o podcast Porto e Gente. Hoje nós começamos a nossa segunda temporada com um convidado muito interessante. Mas antes de falar do vasto currículo do nosso convidado, eu queria mostrar um presente que eu ganhei. Essa canequinha foi um presente do fotógrafo Fausto Diniz Júnior. Ele sempre contribui com as fotos dele aqui no nosso programa. Você pode achar algumas fotos dele também no nosso Instagram. Tá bom? Então eu queria fazer esse agradecimento à minha canequinha tão lindinha que eu ganhei. Deixa eu virar aqui. Ó, que linda! E agora vamos ao nosso convidado. É uma pessoa muito interessante. Eu vou ler o currículo dele porque é vasto. Bom, o meu convidado de hoje, ele já trabalhou na Receita Federal, ele já trabalhou na Codesp como guarda e inspetor. Ele fundou a primeira cooperativa de segurança do Brasil. Ele foi proprietário de uma empresa de segurança que prestou serviço para vários terminais do Porto. Ele foi diretor da Sindaporte. Ele foi diretor da Associação Beneficente da Guarda Portuária. E ele fechou o primeiro contrato de plano de saúde da categoria da Codesp. Olha que interessante. E, atualmente, ele administra um site especializado em segurança portuária, reconhecido no Brasil e no exterior. E ele tem, que foi isso que fez com que eu convidasse ele aqui, ele conta causos do Porto nesse site dele, é muito interessante. Então, seja bem-vindo, Carlos Carvalhal. Bom, Carlos, conta pra gente como é que você foi parar no Porto. Essa pergunta é clássica. Fui parar no Porto com 23 anos de idade. Eu fazia engenharia na Unisanta. Meus colegas falaram, vai ter um concurso lá. Eu me inscrevi, não sabia nem para que era, não sabia nem que era Porto. Era para auxiliar de vigilância e repressão da Receita Federal. É um cargo que ela criou na época, era temporário. Eu fiz o concurso, fui passar na entrevista. A entrevista era eliminatória, a entrevista ele contava uma situação e você tinha que dizer como que você iria agir naquela situação. E vários ficaram pelo caminho. Na época era um fiscal conhecido, que era o senhor Neider. E uma semana depois eu estava no cais do Saboó, em cima do navio, sem conhecer de Porto, para chegar, não sabia nem onde ficava, para chegar lá, o ônibus para longe. A gente trabalhava em cima do navio, sozinho. E no primeiro dia... A primeira aula que o senhor Neider passou para mim, que ficou para o resto da vida, é que a autoridade aduaneira tem precedência sobre as demais. Eu fui entender isso depois de algum tempo. No primeiro dia que eu fui trabalhar a bordo do navio, chego lá, o vigia de bordo chega para mim e falou, está tendo uma barrigada. Eu falei, mas... Isso é festa? O que é uma barrigada? Aí eu fui entender que a barrigada era... Eles abriam os contêineres, roubavam as coisas e levavam no corpo. E na época era óculos Ray-Ban. Aí eu, na minha inocência, fiquei na porta do navio revistando todo mundo que descia do navio. Não peguei nada. Eles respeitaram a autoridade aduaneira. Mas eu não sei como eles não me jogaram lá de cima do navio. Assim foi minha primeira experiência no Porto. E em que ano foi isso? Isso foi em 84. Em 84? Você fazia engenharia de quê? Eu fazia engenharia civil. Engenharia civil e foi parar no Porto. Fui parar no Porto. E você tinha alguma ideia, assim, você já disse que não tinha muita ideia do que era nada, mas do Porto, você tinha alguma ideia? Porque eu já notei isso. O Santista, você é de Santos, né? Sou de Santos. O Santista não tem muita ideia do que é o Porto, né? Não, acho que eu tinha ido no Porto uma vez com meus pais, mas tinha 7 anos de idade, o pessoal que tinha vindo de Portugal, mas eu nunca tive no Porto, nem sabia o que se fazia lá, praticamente ali fui jogado ali no cais. É impressionante, você não é o primeiro que eu vejo que foi trabalhar no Porto sem ter ideia do que tinha ali.
Bom, eu confesso que eu nunca trabalhei no Porto e eu agora estou descobrindo o que tinha ali. E tem muita coisa ali Tem muita coisa ali, muita coisa interessante, e que inclusive, ninguém né? sabe, né? É, então, e aí eu queria saber o seguinte: você, quando nós conversamos, você falou para mim que tinha muitas histórias de todos esses lugares que você já passou. Sim, sim. Então, nós vamos começar pela Receita Federal, pelo AVR, né? Que você estava explicando o que Sim, era. sim. A Receita Federal, eu tive duas situações marcantes. Uma delas, no primeiro ano que eu trabalhei, era uma VR em cada navio. O que que é um AVR? Na VR ele seria uma extensão do fiscal, né? Seria um ajudante de fiscal. Ele Tá, fica lá para fiscalizar, ele é o agente da Receita Federal no local. Porque na época o Porto tinha os postos fiscais aduaneiros. Na realidade ele foi criado para a aduana, para o controle da Receita Federal. Só que sem efetivo, aí na época a Receita quis tomar essa situação para ela. De primeiro ela colocou os AVRs em cada navio. E depois era um AVR em cada posto fiscal. Mas aí eu fui trabalhar num navio, era ali atrás, onde hoje é o Parque Valongo. Ali atracava navio, estava em cima do navio. Aí eu vi umas cordas para o lado de mar, achei suspeito. Fui até a ponta do navio, chamei um colega meu que estava no outro navio, ele veio até o navio, falou, nós vasculhando o navio, achamos várias caixas ali nos compartimentos do navio. Quando a gente foi ver, a tripulação toda estava cercando a gente. Estava assim, aí um ficou de costas para o outro, tipo aqueles filmes do Indiana Jones. E a tripulação toda, a gente assustado, não falavam nada, era filipino, não falavam nada, e a gente... Eu sei que alguém chegou e chamou a Receita Federal, que era ali praticamente ali na frente. Quando a viatura da Receita chegou, eles suspenderam a escada do navio. E foram uns momentos bem intensos ali. e por que eles estavam fazendo isso? Acho que creio que a tripulação estava toda envolvida no desvio da carga. Aí tiveram que chamar a Polícia Federal teve que apontar as armas para o navio, para eles arrearem a escada, subirem a bordo, né? Levaram todos os tripulantes para ouvir todo mundo, apreendeu a carga, que era serras daquelas de se colocar em arco de serra. Sei. E foi a primeira apreensão, isso aí em poucos meses de Receita Federal, fui viver essa situação. Depois esse colega meu, quando já era inspetor, anos mais tarde, eu fui encontrar ele no plantão da delegacia no Palácio da Polícia. A maioria dos AVRs foram para a Polícia Civil. Eu fui para a Guarda Portuária. Você foi para a Guarda Portuária. Agora eu fiquei curiosa aqui, que eu acabei não te perguntando. E por onde estava saindo o óculos Ray-Ban? Então, eu não vi nenhum óculos Ray-Ban. Na realidade, eu não vi. Quem me passou foi o vigia. Aí, Existia algum tipo de trote, de alguma pegadinha? Talvez ele estivesse brincando com você. não, Isso não não. existia. Não, creio que não, mesmo porque existiu respeito pela figura do Entendi, representante da Receita Federal. entendi. Então, pegadinha não. Eu, na realidade, não peguei nada, né? Acho que quando viram que foi para a escada e está sendo cada um revistado, eles nunca viram aquilo. O cara pegar, revistar cada estivador que fosse descer de bordo. Que loucura, né? Acho Eu que eles achei ficaram que tão isso era assustados. normal. Não, 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 revistar um por um não era uma coisa usual. não. Ah, então foi você que inaugurou essa modalidade? Não vou dizer que inaugurei, eu acho que fui eu que fiz essa loucura aí, né? Porque assim, eles te pegaram, você passou no concurso, eles te deixaram lá, mas eles te explicaram como era o trabalho, o que que você tinha que Sim, fazer. teve uma semana de treinamento no prédio da Alfândega, e depois fui trabalhando locais, né? Pois vai lá e se vira. E sem nada, sem comunicação, sem nada. Você só tinha, acho que era só uma camisa com o emblema da Gente, que Receita corajoso, Federal. hein? Vamos combinar. Vamos dizer que também era uma outra época, né? Estamos falando dos anos 80, não é uma situação de hoje. Hoje a gente teria me jogado de cima do navio, com certeza. Sério? É, Ai, que medo.
E aí, ó, eu vou seguir aqui a relação do seu currículo. Aí você depois você virou guarda, como você mesmo falou, né? Que uns foram para a polícia e que você foi para a guarda portuária. Sim, eu fiquei na Receita até 86. Aí em 86 eu prestei o concurso para a Codesp, para a Guarda Portuária, e em 87, em fevereiro de 87, entrei na Guarda. Então, e da guarda eu imagino que você deve ter muita história, porque o podcast da guarda portuária, eles contaram, o Wagner e o Turcato contaram muita história, e não deu tempo. Então eu imagino que dessa fase aqui você deve ter muita história para contar. Assim, tenho muitas histórias, algumas engraçadas, outras tristes, outras... Você era bravo Não, não como era bravo. inspetor? Não, bravo não. Eu gostava de trabalhar. E na realidade, não é todo mundo que gosta de trabalhar. Porque, como eu dizia, trabalhar dá trabalho. E ninguém quer ter trabalho. E no Porto não é todo mundo que quer trabalhar, por várias Mas isso é todo razões. lugar, não é só no Porto, né? Eu acho que não. Tem alguma coisa que você lembra dessa época? Da guarda? Alguma história? Pode ser história triste, pode ser história engraçada, porque depois eu vou perguntar dos outros lugares que você esteve. Então, da Guarda, posso te falar que eu participei das ocorrências mais emblemáticas que tiveram em Porto de Santos. Se hoje existe o DEPOM, foi em virtude dessa ocorrência. Essa ocorrência, ela era, não sei se ainda nos dias de hoje, ela fazia parte da página da Comportos. Foi um tiroteio que teve em 1998, na Vila Isomeria, no Alamoa. Uma quadrilha que estava roubando camarote. Essa era uma situação diferente, que essa não eram os ladrões credenciados. Essa era uma quadrilha de Vicente Carvalho, que estava roubando vários, subiam dos navios pelo lado de mar, roubavam os camarotes. E estava tendo vários roubos seguidos. E na época eu participava do grupo de operações especiais do GOI, um grupo que foi montado no Porto de Santos, que fez história, era conhecido, os seus integrantes eram conhecidos como Ninja, porque eles usavam um macacão preto, uma boina preta. E participamos desse tiroteio, né, no navio Isomeria. Chegamos lá com um revólver 38, o pessoal que estava roubando estava com metralhadora. Nossa. Pegaram vigia de refém, pegaram oficial do navio, que era uma inglesa de refém. Era uma inglesa? É, Era uma mulher? era uma mulher. Nossa. O vigia levou um tiro. Eles para fugir de navio, na troca de tiros, dois deles, um trocou tiro com um inspetor nosso e morreu ali no navio. Os outros, querendo descer a escada, desceram com uma refém. Ela tomou um tiro no peito, que foi a sorte dela, porque eles abandonaram ela ali e foram embora, senão teriam levado ela junto. E nessa situação, ficou só nós ali. Gente da Guarda Portuária não foi em apoio a gente. Pedimos apoio à Polícia Federal. Quem estava lá de plantão era um ex-guarda portuário. E ele falou que não foi autorizado a sair de lá para ajudar a gente. Aí a gente pediu apoio para a Polícia Civil, Polícia Militar. Todo mundo chegou só depois que tinha acabado tudo. Aí tinha mais de 50 viaturas lá. Mas aí um já tinha morrido, os dois fugiram. Um morreu, foi encontrado boiando num canal desses de... Quem morreu exatamente? Dois bandidos. Só os bandidos? Bom, o fato foi elogiado pelo governo britânico, que mandou uma verba para a instalação do DEPOM em Santos. E a partir daí mudou o conceito do governo sobre segurança portuária. Então foi uma história marcante, né? Sim. Da qual eu participei. Acho que foi o maior tiroteio que teve no Porto de Santos. Isso saiu na mídia? Saiu na mídia, só quando sai na mídia, o nome guarda portuária, ele aparece assim, lá no meio do texto. Sei. Não foi a guarda que fez aquilo. Inclusive, eu acho Foi que... quem, então? Aí, quando sai na mídia, não foi a guarda que fez. Eu vou te dizer. Uns meses depois, veio uma delegação da Guarda Costeira Americana, da qual fiz o curso.
Aí eles vieram, eu fui participar do curso como representante da Guarda Portuária, eu mais alguns colegas que participaram dessa ocorrência. Aí chega lá, a delegada da Polícia Federal vai lá na frente e fala da ocorrência, que foi graças ao serviço de inteligência da Polícia Federal que eles conseguiram disseminar uma quadrilha no porto. Eu ali, sabendo a realidade dos fatos, tive que ficar calado ouvindo tudo aquilo, como na realidade não foi assim que aconteceu. É terrível isso, né? Teve algum reconhecimento? Porque você falou que o reconhecimento veio da Inglaterra. Para a Polícia Federal. Ah, não foi para vocês. Não, o reconhecimento veio da Inglaterra para o governo brasileiro, para a Polícia Federal. E do governo brasileiro? Do governo brasileiro nada, nem da empresa. O único elogio que a gente recebeu foi o Dr. Moisés, que na época era o delegado da Polícia Federal, nos chamou lá. Pelo que a gente via que saía tudo, eu falei, nós vamos levar alguma bronca, né? A mulher levou um tiro no peito, o outro levou um tiro. Nós com um revólver 38 e eles com metralhadora. O único que chegou, colocou toda a nossa equipe perfilada lá, deu os parabéns, foi o Dr. Moisés. Não teve nenhum reconhecimento da Polícia Federal, da Codesp. É triste, né? Porque as pessoas arriscam a vida, vocês arriscaram a vida de vocês, né? A gente vê pessoas aí recebendo elogio por coisas tão fúteis e realmente uma situação dessa... deve ser frustrante, eu imagino. Pelo contrário, nós ainda ficamos aí vários meses sendo ameaçados pelos integrantes da quadrilha que sobreviveram. A gente andava apreensivo, rondando, porque a gente era assim, alvo, né? Porque todo mundo conhecia os ninjas do Porto de Santos. Nossa, é pesado isso, hein? É uma história... É muito mais pesado, se eu contar tudo é muito mais pesado. E aí, tem alguma outra história dessa época? Essa é uma história muito interessante. Como guarda, eu vou te falar que teve várias situações, porque... como eu disse, eu gostava de trabalhar. Não era todo mundo que gosta de trabalhar, né? Mas eu vou te falar, de inspetor, eu posso te falar muito mais do que como guarda. Porque como guarda, você é podado, você é podado pelo inspetor. Você trabalha de acordo com o perfil do inspetor que quer que você trabalhe. Como inspetor, se você está ali, apesar de ter pessoas acima de você tem mais liberdade para trabalhar. E como inspetor também tem ocorrências marcantes aí. Como inspetor, eu vou te falar que eu tenho uma outra ocorrência marcante no Porto de Santos. Como inspetor? Como inspetor. Da qual participei da prisão de 8 integrantes de uma quadrilha. Quadrilha credenciada. O que você chama de quadrilha credenciada? É porque hoje em dia a gente vê organização criminosa. Tá. Esse conceito ele veio depois do PCC, naquela época, não sei que ano, né? Não tinha isso no Porto de Santos. O que tinha era assim, um bando, uma quadrilha, grupo de pessoas, maioria, ou sempre tinha alguém integrante do próprio porto. Então eram trabalhadores portuários, por isso que eu falo que a quadrilha é credenciada. Entendi, eu entendi. Então são credenciados, eles estão lá, pode entrar no porto, tem livre entrada. Então, desenvolvi um cadastro de pessoas que têm esse histórico no porto. Então eu desenvolvi esse cadastro que nem o serviço de inteligência da guarda tinha. Inclusive, um dos chefes que tiveram lá pediu esse meu cadastro para eles usarem. Antigamente eles tinham umas fichas, aquelas fichas... de papel, né? E não eram atualizadas. Eu já tinha a foto, a atualização, todas as prisões, nome, endereço. Tinha, um cadastro para o meu uso. E quando foi implantado o monitoramento na Codesp, eu peguei esse cadastro e pedi para o rapaz que cuidava do monitoramento, ele atrelar esse cadastro com as pessoas credenciadas. Então eu tinha ali, para um controle, cada vez que alguém já tinha um histórico no porto,
quando entrasse ali me avisasse, né? Para você já ir monitorando. Aí um dia, que foi esse caso aí do navio Lausanne, acho que em 2007, de repente a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 entrando no mesmo navio. Isso aí é um fato inédito. E o cara que teria que estar trabalhando no Saboá estava trabalhando no Tecom. Aí a gente jogou todas as câmeras para a margem esquerda e ficou monitorando. Aí a gente monitora lá e vê um trabalho de formiguinha, de um contêiner para o outro, carregando caixa. Isso de dia, sim? De dia, eles entram, é tirado da parede às 6 horas da manhã, eles entram às 7 horas. Então a gente já viu a entrada desde as 7. Quando chegou a volta de 9h30, 10 horas, a gente viu toda essa movimentação lá. Aí eu peguei já, mandei viatura dessa margem para lá, liguei para a Polícia Federal. A Polícia Federal tinha 2 agentes, ou 3 agentes lá. Falou, a gente vai, mas a gente precisa de apoio. Sim. Falei, não, apoio vocês vão ter. Aí eles foram, tinha as viaturas lá de lá, tinha o nosso patrulhamento marítimo, e todos subiram a bordo. Subiram a bordo e nós levamos acho que 8, 10 pessoas. A gente não tinha nem algema. O guarda que se quisesse algema, ele teria que ter a dele próprio. Então a gente foi pedindo quem tinha algema para poder algemar as pessoas. E levamos todos algemados em fila indiana para a sede da Polícia Federal. Vocês não tinham algema? Não tinha E eram algema. 38 ainda? Era o 38 ainda. E aí nós prendemos todos eles. Mas vocês não tinham tanto equipamento porque não era comum pegar pessoas, prender pessoas, ou porque era precário mesmo o negócio? Era precário mesmo. Hoje você vê um investimento que tem, principalmente nessa gestão que está, o investimento está bem grande. Viatura, Sim, eu vi a armamento, entrega das viaturas. lancha. Se eu te contar o que a gente tinha na nossa época, é brincadeira. Vocês Então, eram heróis mesmo, né? Vocês tinham... Eu vi uma história no seu site da lanchinha que foi reformada. sim, Conta essa história aqui pra gente. Essa história é muito boa. A lanchinha era muito tosca. na realidade, só te falando daquela ocorrência, só para te fechar uma situação, fomos depois para a audiência. Aí você vai ver os bastidores que não aparecem, né? Você Depois está eu falando volto da da prisão. prisão. Fomos para a audiência na Polícia Federal. Chegou lá, foi como testemunha, fui eu, um agente da Polícia Federal e um inspetor que prendeu. A gente está ali na antessala, essas coisas, assim, as pessoas não sabem por que às vezes, as pessoas não querem fazer certas coisas. A gente está lá na audiência, a família de todos os presos lá nos ameaçando. Nós fomos ali, a gente prendeu como agente da Codesp. Sim, estavam fazendo o trabalho de A gente vocês. não tinha nenhum respaldo jurídico da empresa. A gente ia lá sem advogado, família deles, todos ameaçando. Os 2 primeiros foram, olha, eu falei lá que não reconheci ninguém. Quando eu entrei para a sala, estava o juiz, 5. Dos que nós prendemos, 5 foram indiciados. Os 5 estavam com advogados. Parecia que eu era O bandido. o bandido e os 5 advogados fazendo pergunta para mim. Como é que você sabe? Como é que você viu? Como é que você vê? As câmeras eram distantes, mas a gente sabia, porque a gente monitorou cada um pelas vestes, pelo modo de andar. A gente conhecia as pessoas. Aí o juiz perguntou para mim, você reconhece? As câmeras você podia saber, pelas câmeras você conseguia reconhecer? Foi perfeitamente, não dá para ver a íris no olho de cada um, mas reconheço perfeitamente. Aí o juiz encerrou ali e pegou e falou para mim, você quer escolta para sair daqui? Falei, não preciso, eu tenho a minha própria escolta, é só ligar a viatura, vem e me busca. Só para completar, no dia seguinte não, uma semana seguinte, um daqueles cruzou comigo no porto.
cruzou comigo no porto, ele olhou para mim e falou assim: tudo bom, seu Carvalhal? Tudo bem. Então, isso aí vai dizer o seguinte: existia um respeito do trabalho do policial, do bandido. Se você tratar ele com respeito, ele te tratava com respeito, diferente dos dias de hoje, né? Hoje em dia nem com respeito. Não. Mas voltando à lancha aí já vira uma situação, implantaram um patrulhamento marítimo na guarda portuária. Aí foram lá no departamento marítimo, pegaram as lanchas que tinham lá docada, falou, ó, O que é uma lancha docada? Eu li isso, mas eu não a lancha docada é aquela tá ali em cima no cais para ser descartada. Ela não ia ter mais uso. Várias. A Codesp, na época, ela estava recolhendo todas as lanchas e estava começando a terceirizar o serviço. Era das lanchas Fabiana, que hoje faz o... Não sei se hoje ainda é a lanchas Fabiana, que faz o trajeto para o transporte dos funcionários. Então, todas as lanchas dela, ela estava sucateando as lanchas e colocando ali. Aí alguém da guarda teve ideia: vamos pegar uma lancha dessa e vamos colocar na água e fazer o patrulhamento marítimo. Nós fizemos o curso para operar a lancha. Fizeram a RAIS, né? Na época era a nomenclatura, o curso que necessitava, hoje já é diferente. Eu sou a RAIS, quer dizer, eu já fiz a RAIS, nunca mais renovei. É que hoje a RAIS é só para lancha de recreio. É para recreio. Hoje tem que ter uma categoria mais especializada para você trabalhar. Não é mestre? Depois teve mestre a RAIS, depois hoje tem uma outra nomenclatura. Eles mudam a nomenclatura e vai aperfeiçoando, mudando a nomenclatura. Aí eles reformaram uma lancha, só que a lancha era grande, eles foram cortar a lancha e deixaram a lancha menor. A lancha fazia a travessia daqui para Itatinga, em 40 minutos. Ela é longe daqui, Itatinga. Então ela tinha uma certa velocidade. Eles cortaram a lancha, as longarinas, os motores, dois motores Mercedes, jogaram para o meio. Bom, a lancha, por certo, ela tem que empinar para você ter velocidade. Para ter menos atrito, né? Eles trocaram o eixo e a lancha ela ia ao contrário, então ela não andava. Que medo! Então, não pegava ninguém. Sempre chegasse em algum lugar, o fato já tinha acontecido. Ela perdeu velocidade. Aí só se você desse sorte. Mas vocês conseguiram fazer a apreensão com ela, não foi? Pois é, eu não estava nessa apreensão, porque no dia eu fui embora e ficou outra equipe lá. Eu vim saber no dia seguinte que eles estavam ali, viraram ali no 35, era o terminal Livra, estava tendo uma arriada. Aí falaram: pô, vamos lá, vamos pegar. Aí foram, descendo umas caixas de cima do navio, indo para a embarcação. Aí a tripulação da lancha pegou e foi em direção ao Jardim Conceiçãozinho, que é a comunidade do outro lado, para onde a embarcação estava dirigindo. Do outro lado você fala Guarujá. Guarujá. Tá. É uma comunidade que tinha lá, então estava indo para lá. Chegou lá, conseguiram pegar. Mas só pegaram porque era um barco a remo também. Os caras foram roubar um navio com barco a remo? Isso aí é inacreditável. Foi um barco a remo, era roubo de máquina de escrever Olivetti, né? E foram todos... Como eles fazem? Eles encostam a canoa do lado do navio e sobem? Olha, foi o único caso que eu vi de roubo com uma canoa. Uma canoa, né? Mas como eles sobem da canoa para o navio? É isso que me... Não, eles não sobem. Aí tem os credenciados, os ladrões credenciados a bordo, que abrem os contêineres, retiram a carga. Mas como eles mandam lá de cima para o cara lá embaixo? Por corda, desce. Ninguém vê? Não, ninguém vem pelo lado de mar. Nossa, eu não consigo imaginar uma coisa Não, por isso que implantaram o patrulhamento marítimo, né? Na época não tinha as câmeras. Hoje tem câmeras, mas tem pontos cegos. Não são todos os lugares do porto que você tem. Mas mesmo tendo ponto cego, quem é que vai arriscar? Você acha que ainda tem esse tipo de roubo? Tem. Gente, o povo é ousado. Hoje não é mais roubo. Hoje a situação é droga. Não tem mais roubo de carga? O que tem é mínimo. Hoje o foco, o que dá mais dinheiro é droga.
Antigamente era para roubar perfume, uísque. Aquela apreensão que a gente pegou foi de caixas de uísque Chivas. Hoje o cara não vai roubar um litro de uísque Chivas que você compra no supermercado. Ele põe no cartão lá, paga em 10 vezes. Antes era perfume, né? Hoje você tem loja de perfume aí, em todo shopping. É, que antigamente não tinha, Então né? o foco era roubo dessas coisas que não tinham aqui, tinham valor de venda fácil. Entendi. Hoje é droga. Você já chegou a fazer alguma apreensão de droga? Não peguei droga na minha época, não peguei nenhuma apreensão de droga. Você saiu de quando? Saí da Codesse em 2018. Pô, é recente. Mas para dizer que eu não peguei droga, teve uma situação que tinha uma parede da estiva. Mas não é droga em navio, era o droga ali, o tráfico ali local, do usuário local. Não para tráfico internacional, grande quantidade de carga. Ali o que a gente fazia apreensão era tá vendo ali para o estivador. Então, era uma outra situação. Isso aí foi. Hoje está numa situação descontrolada no Porto de Santos. Descambou para um lado que é transnacional, né? Não é. Deve ser um trabalho difícil, né? Hoje em dia deve estar bem difícil, porque você não é mais. Você está mexendo com um tráfico pesado, com gente grande, né? Sim, e hoje em dia isso daí fica mais a cargo da Receita Federal, porque geralmente são nos terminais privados de container. Então, a maioria das apreensões são nesses terminais privados. Existem vários modos operantes. Existe de colocar a droga no casco de navio. Isso aí a guarda portuária tem muita interferência por causa das câmeras no monitoramento. Aí aciona, vai lá, conjunto com a Polícia Federal. Diz que eles colocam embaixo, né? Eles colocam na caixa amarela, que é o chest de caixa amarela do navio, que é para fazer a refrigeração. Eles colocam dentro desse compartimento do casco do navio e retiram em outro país. Apesar que teve outras situações até já de soldarem uma caixa, apreensão em Santos, acho que teve 1 ou 2 casos em Santos, de soldarem uma caixa de ferro no casco do navio, vão colocar no Sea Chest. Porque já vendo que eles estão fiscalizando Já aquilo. sabem que ali tem, né? Já sabem que vão ali. Então, houve outras situações. Como assim, uma caixa grudada no casco? Você vai e solda Gente, é uma muita caixa de ousadia. ferro. Houve caso nessa É situação. muita ousadia, meu Deus. Bom, aí eu quero saber o seguinte, ó. Você fundou a primeira cooperativa de segurança do Brasil. Como foi fundar essa cooperativa? Qual foi a razão de fundar essa cooperativa? Então, a razão foi o seguinte, teve uma mudança do Porto de Santos aí, que ela estava arrendando as áreas. Primeiro foi a Libra, arrendando as áreas e diminuindo a operação dela, arrendando para vários terminais. E na época na Codesp, ela fez um plano de incentivo e vários guardas saíram da empresa. Então, qual foi a ideia? Usar o conhecimento desses guardas, né, que estavam saindo da empresa, e usar eles como cooperados para prestar serviço para os terminais. Aí, na época, o governo estava incentivando o cooperativismo, fui lá pesquisar, fiz estatuto, fundei, a gente arrumou os cooperados e começou a pegar trabalho. Então, Em que ano foi isso? foi, acho que em 98, 99, nessa época. E o primeiro nosso posto de trabalho foi na Libra. Aí, trabalhamos para a Libra, trabalhamos para TEASU, Terminal de Açúcar, Copersuca, Rodrimar. Tinha mais de 100 e poucos cooperados. Aí o que aconteceu? E a gente tinha o conhecimento. Porque uma empresa privada, ela tinha um conhecimento de cuidar de banco, de uma empresa, não Sim. do porto. No porto você tem um conhecimento... É diferente, é né? diferente. É diferente. Então, a gente pegou todos os terminais. Só que isso aí criou vamos dizer, uma antipatia das empresas de segurança.
e foram denunciar na Polícia Federal. Por quê? Porque segurança tem que ser feito por uma empresa de segurança credenciada pela Polícia Federal. Né? E aí a gente tinha duas opções: ou continuar lutando para credenciar a cooperativa como empresa de segurança, que até poderia ser feito, só que existem várias situações, inclusive uma cooperativa ela tem uma diretoria, uma empresa de segurança ela tem que ter um responsável. Então, pela cooperativa, eu como presidente, eu tinha que ser responsável por tudo que acontecesse, Complicado. como empresa de segurança. Sim. E hoje eu estou, amanhã eu não estou, então tinha que ter muitos trâmites burocráticos para tentar credenciar a cooperativa como uma empresa de segurança. Aí a opção foi o seguinte: eu abri uma empresa de segurança e continuou a cooperativa e dividiu o que era serviço de portaria ficou com a cooperativa e que era uma empresa de segurança Aí vocês se cadastraram na Receita. na Polícia Federal. Desculpa, não é Aí foi uma polícia. empresa de segurança credenciada pela Polícia Federal. Aí prestando serviços para todos, praticamente todos os terminais. Cheguei a ter mais de 200 É funcionários. porque vocês já tinham know-how, né? Já trabalhavam, já sabem como funciona. Sim, É, hoje, faz hoje sentido. o pessoal da empresa de segurança faz cursos aí, pega gente que também já foi, mas na época era um campo novo e a gente já tinha o conhecimento. Já eram especializados naquilo. Porque é uma segurança diferenciada, né? Não é como. Inclusive a gente conhecia todo mundo, todos os E credenciados. você tinha a ficha de todo mundo, É, não é? Você tinha a sim, ficha aí do sim. pessoal complicado no Porto. Você sempre teve essas fichas? Elas te acompanharam? Aquelas fichas que você fazia com o perfil das pessoas mais Sim, sempre, complicadas. sempre, sempre no computador. É um cadastro que eu tenho. Até hoje eu tenho um cadastro lá de todas as pessoas. Não está mais atualizado, né? Mas Hoje, foi uma ideia boa, eu achei. Eu achei. Bom, aqui você já matou dois, a cooperativa, depois a empresa privada, e aí você foi diretor do Sindaporte. Dessa época, você tem alguma história interessante? olha, vou te Porque falar. nosso foco são as histórias. Sim, mas vou te falar o seguinte: se hoje o Cirino está lá de presidente do sindicato, foi uma situação que eu fiz que ele estivesse lá ainda hoje, né? Não sei se ele lembra disso. Na época, tinha um outro grupo, ele era diretor social, tinha um outro grupo que queria entrar, outro representante da Guarda, que a Guarda tinha um peso grande no sindicato, que tinha muita gente da Guarda. Então, praticamente, dizer que a Guarda elegia a diretoria do sindicato. E esse grupo vinha entrando forte e o Cirino falou que não, ele viu que não ia ter chance e não ia mais continuar. Aí, como eu tinha mais relação com o Cirino com o outro grupo, no dia que ia se formar a chapa, eu fui lá e perguntei: Cirino, fala que você não quer mais continuar? Ele falou: não, eu quero continuar, mas não tenho chance. Não, só queria saber se, porque falaram que você que não queria. Aí eu peguei, fui com todos os diretores e, e fui para a Assembleia não, para a reunião da formação da chapa. E eu aprendi que no sindicato é o seguinte, né? Tudo que acontece depende dos formadores de opinião. Você levar o que você quer que seja aprovado. E eu fiz todo esse trabalho aí em defesa dele, para ele continuar como diretor social. Aí, por 2 votos, ele continuou e o outro grupo não entrou. Mas eu vou dizer o seguinte: quando entrei na Guarda, era um dos poucos. Acho que quando eu entrei na Guarda, acho que só 7 ou 8 tinham um curso superior. Então, quando eu entrei na Guarda, eu logo fui representante de turma na área sindical. Quando teve a Constituição de 88, que o guarda pôde ser sindicalizado, antes ele não podia ser sindicalizado. Não tinha defesa nenhuma, ele ficava jogado, faziam o que queriam com ele. Quando ele foi sindicalizado, os primeiros a ser sindicalizado, fui eu. E todos da minha turma entraram.
teve uma turma que ninguém entrou no sindicato. Aí teve uma ação do sindicato. O sindicato ganhou, da época da URP. Só que quando ganhou, o juiz falou, só vão receber aqueles que são sindicalizados. Aí muita gente não recebeu. Outra coisa que a gente fala é o seguinte, olha, é interessante quando foi... A Guarda sempre brigou para ser reconhecida nacionalmente, né? Uma época ela foi polícia portuária, depois deixou de ser. Ela tinha uma lei própria, o Collor reverteu toda a lei, então ela ficava, como até hoje, ela está ali se apegando em portaria, se apegando em situações. Eu fui representante de Santos, da guarda portuária, em Brasília. Depois cheguei a ser presidente da Comissão Nacional da Guarda Portuária. Nós fomos, na época tinha o GEMPO, que era o Grupo Especial de Modernização dos Portos, que queria acabar com a Guarda Portuária. E queria colocar o quê no lugar? Empresa de segurança. Empresa de segurança. Só que sempre quiseram terceirizar. Tive que ir lá numa bancada de tudo oficial da Marinha, Exército, Aeronáutica, respondendo uma série de perguntas. Mas a gente conseguiu manter lá, acho que, nem lembro a data, acho que 2005, quando foi a Lei dos Portos, a gente conseguiu manter. Então, mas aí é um trabalho... Mas, assim, a sensação que eu tenho é que hoje a guarda portuária é bem mais valorizada. Sim, sim, valorizada. Hoje é valorizada aqui pela Sim. empresa, é valorizada nacionalmente, mas não é regulamentada. Então ela fica... Na realidade, existe um grande lobby para tirar a guarda portuária, porque a guarda portuária é uma pedra no sapato de todo mundo, né? Uma empresa de segurança, você consegue comandar, administrar. A empresa de segurança faz o que o patrão manda, né? A guarda portuária, apesar de ter um patrão, que é o governo, não é bem assim, né? Pelo menos no meu caso, nunca foi assim, né? É. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que, assim, o que que você observa que mudou do seu tempo para hoje? Observando de fora, né? Porque agora você já não está Hoje, mais muito lá. mais investimento. Veja aqui no Porto de Santos, no Porto do Rio, Codeba hoje, Salvador está investindo muito. Agora ela pegou a administração do Porto de Itajaí, também está investindo na guarda. Mas a guarda, ela não tem um amparo assim jurídico, né? Não tem uma lei específica. É isso que a gente briga desde 1999. Melhorou pelo menos o armamento hoje da guarda? Sim, Não hoje anda mais com 38. em Santos, Rio, não é a realidade de todos os portos. Sim, Mas hoje Santos é uma das mais equipada do acho que Brasil. sim, né? É, armamento, lancha, viatura, monitoramento, E por tudo, que que você acha brigada que de mudou? incêndio. Esse fica a critério de cada governo, né? Te falar o seguinte, nós tivemos aqui um presidente que queria terceirizar a guarda, já estava tudo assinado. Nós fomos aí para uma audiência na Câmara, nós pressionamos o presidente da empresa nos bastidores ali. Nossa, é porque eu falei que eu estava junto. E a gente conseguiu, a gente lotou toda aquela... Era ainda no prédio da prefeitura. E quando ele foi lá dar o discurso, ele tremia. E ele falou que não ia mais terceirizar a guarda portuária naquela audiência, na presença de todo mundo. E o contrato de terceirização foi desfeito ali. Uma Nossa, pressão política. imagino. Senão hoje a guarda portuária talvez nem estivesse aqui. Porque nós fizemos todas camisetas pretas, guarda portuária sim, terceirização não. Foi um movimento intenso. Que bom. Eu sou muito fã da Guarda Portuária, eu acho que fazem um trabalho muito, muito bem bom. Pelo pouco, eu não sou profunda conhecedora, mas eu, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, eu acho que é. Hoje em dia, acho que sim. Antigamente era uma coisa mais romântica, que eu quero dizer, até porque o, o Porto era um lugar menos perigoso, não era, não?
Era bem mais perigoso, porque eu vou te falar o seguinte, era até uma situação respeitosa no Eu embate. digo assim, era menos perigoso numas, porque antigamente as pessoas podiam portar arma, hoje em dia já não pode, já é muito mais difícil. Provavelmente quem está portando arma é ladrão, Sim. né? Ou é o guarda portuário ou é o ladrão. Antigamente eu acho que qualquer um podia portar arma. Então eu acho que talvez esse era menos perigoso também é meio relativo, porque você não sabe. Não, eu vou te dizer, ministro Crivioso, vou até te contar uma situação. Aí trabalhando como guarda, Vicente Carvalho, em As Ferras, Prainha. Na margem esquerda lá, na Prainha, tinha ali As Ferras, tinha a sede da Guarda Portuária. Meu posto era rondar as linhas férreas, ali, 24 horas. Ali a gente tem um posto da Torre Grande, que é as transmissões de energia de Itatinga para cá. A gente rondava aquilo ali, aquelas linhas férreas, de dia, de noite e de madrugada. Ai, que medo. Era uma situação, eu rondando lá, tinha que travar meia-noite. Rondar dali até o Atracadouro, travessia de balsas. Aí estou rondando, eu, um colega meu, quando a gente viu, tinha uma pracinha ali, estava tendo um show ali com uns covers das Paquitas, né? Aí, Lariê, aí nós fomos descer uma linha, fomos ver o que estava acontecendo ali, participar. A gente desceu da linha para a direção à pracinha, parou o som, todo mundo olhou para a gente. Aí o cara que estava comigo era novo, ele bem mais idade. Eu falei, ele fica tranquilo, continua descendo, vamos lá. A gente desceu, aí deu uns minutos, aí alguém falou, pode voltar o som. Hoje não aconteceria mais isso, né? É, esse Hoje nem dá para respeito, é. rondar, hoje nem dá mais para Não dá rondar. nem para chegar perto. Hoje não dá para rondar ali, né? Ali é um local que você não consegue mais andar ali. Ai, triste isso. É triste, né? Você vê a situação como era e como é hoje, né? Bom, agora a gente já está terminando. Agora conta do seu site. Por Bom, que você fez o site? Por que que você conta os causos do Porto? A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos aí para você contar isso para a gente. o site, na realidade, ele foi. Comecei a fazer. Primeiro que eu gostava de divulgar, sempre gostei de divulgar as coisas da guarda, porque não divulgam, né? A imprensa não divulga. Quando divulga, como eu lhe falei, quantas apreensões, quantas prisões que foi a guarda que fez, no dia seguinte aparece lá, apreensão, Receita Federal, prisão, Polícia Federal, prisão, Polícia Civil. Pô, Então, eu, no seu site você dá o nome aos bois. sim, aí quando eu estava na guarda, sempre briguei com assessoria de imprensa para ter como a polícia tem seu relações públicas, e ter na guarda para divulgar o trabalho da guarda, que é o Sim. trabalho da empresa. Hoje até está mudando um pouco. No Rio de Janeiro, divulgam as prisões, apreensões da guarda. Tem lugar que divulga hoje. Tem portos que até hoje não sai nada. A guarda que faz, prende tudo e não sai nada. Então parece que a guarda não trabalha, que a guarda não faz Ou que não nada. tem a importância que tem, Ou quando talvez. faz, não foi ela que fez. Tem várias situações, mas várias situações que foi Conta uma aí pra gente, vai. que foi lá e no fim Tem alguma que você lembre não assim? foi, não foi a guarda que aprendeu, né? Eu te falei dessa situação lá do. Sim, mas tem mais alguma? Tem, tem várias, até nos dias de hoje tem. Que quando eu passo a notícia, eu não passo a notícia que saiu na imprensa, eu passo a notícia das informações que eu Que você tenho, pega na fonte. que eu pego na fonte, que eu coloco lá, Fala olha, aí se o nome do seu site, vai, para as pessoas acessarem. segurança portuária em foco. Na realidade, você me perguntou por que eu comecei a Sim. fazer. Eu comecei a fazer, na época, tinha um comandante que estava, vamos dizer assim, me perseguindo dentro da empresa. Então, porque eu não aceitava ordens
absurdas. Em que ano foi isso? Então, há quanto tempo você tem o site? Eu comecei em 2012. Tá. Então, foi por volta de 2012. Porque ele mandava fazer ordens absurdas. Ele, apesar de ser comandante, era da Marinha, ele veio para cá, mas quem conhece do porto no dia a dia, ele não conhece. Não conhece navio do mar, do porto, ele não conhece. Então, tinha aquelas filhas da Libra, ali na Avenida Portuária, ali na Mário Covas. Ele queria que eu mandasse a viatura lá, tirar todo mundo de lá. Falei, ali era da cidade, ali eu não posso pegar e tirar os caminhões de lá. Aí depois ele pegou e mandou eu tirar o pessoal que estava pegando, o pessoal que ia atracar os navios, ia viajar nos navios de passageiros, e eles eram abordados ali na Senador Dantas, para os estacionamentos de fora, não o estacionamento do porto do Concais. Ele queria que eu prendesse aqueles caras e levasse na Deatur. Mas não era sua área de atuação? Pois é. Até eu sei. Aí eu falei, como é que eu vou prender os caras lá? Eu não posso fazer isso. É o que eu estou mandando. Não. Quem vai ter que ir lá apresentar a ocorrência não é ele, né? Meu guarda sou eu, meu inspetor. Vou chegar lá. Aí teve um dia que teve um movimento no porto aí, que se formou uma fila enorme acho que é a greve, o movimento dos caminhoneiros, que se formou uma fila enorme de caminhões. Congestionou o porto todo. Ele falou, você manda lá, eu quero a placa, o nome de todos os motoristas. Absurdo, como é que eu vou pegar o nome e a placa de todos os motoristas sem... Enrolei. Mandei o inspetor para não dizer que ele já estava... O inspetor, o nosso setor de trânsito já tinha... Aí quando acabou o questionamento, ele resolveu o questionamento. A gente resolveu a situação. Ele falou, cadê a reação? Não tinha relação nenhuma. Bom, eu e o inspetor, nós pegamos 2 dias de suspensão. Então, na época teve uma grande petição. Teve um motim na Guarda Portuária, uma coisa que ninguém sabe, que não foi para a imprensa. Teve gente querendo matar o comandante da Guarda, e nós tivemos que segurar o cara para não ir lá. Porque ele acabou com todas as subsedes. Era esse comandante? Esse comandante. Nossa. Ele pegou, fechou todas as subsedes, e colocou todos nós no mesmo lugar. Ele queria que quando a gente rondasse, a gente passasse as catracas, para ele saber onde cada inspetor estava. Então ele queria monitorar todos os inspetores. Então na época eu tive um embate com ele, eu pus ele na justiça por perseguição, assédio moral, e eu ganhei. No dia que eu ganhei também, aí eu coloquei no meu site que ele era um boçal, que ele era não sei o que lá, escrevi, ele me processou. Só porque chamou ele de boçal? E eu coloquei outras coisas que ele estava fazendo num outro porto. E ele me processou, perdeu. Ele me chamou na sala dele, pôs a arma em cima da mesa. E falou, você sabe quem manda aqui? Eu falei, o senhor manda até onde o senhor tem direito de mandar. Uma ordem absurda, eu não vou mandar. Bom, nesse tempo aí, tinha um guarda que ele tinha um site, chamava Mentes Alertas. E era justamente por assédio moral. Aí eu vi o trabalho dele, falei, pô, legal, como é que faz? Era um blog, né? Como é que faz? Aí ele me mostrou, aí eu comecei a fazer. Então, todas as ocorrências da guarda, eu comecei a divulgar. Olha, muito interessante isso, viu? Acessem o site dele. Você pega informação na fonte, contada de quem estava ali vivendo a coisa. Vou te dizer, hoje a minha página na internet, ela é conhecida todo meio político, civil, criminal, jornalístico. Tive contatos de gente da Dinamarca, de Portugal. Teve um repórter de Portugal que veio aqui em Santos. Levei ele para conhecer o Porto de Santos. Ele é referência para estudos acadêmicos. Teve um estudante da USP que me entrevistou, pegou informações do site. Hoje o site é referência em segurança portuária no Brasil. Lá praticamente estão todas as ocorrências relacionadas à segurança portuária.
É tráfego, ele é segurança, safety security, segurança tanto na parte de trabalho como na parte de patrimonial e pública. Ele, hoje, eu já tive várias ofertas para monetizar o site, para abrir podcast. Eu não faço, não tenho nenhuma pretensão de ter retorno financeiro, eu faço por prazer, mesmo porque a pressão contra ele também é muito grande. Imagino. E quanto mais você tem um retorno financeiro, mais a responsabilidade é maior. Sim. Eu não faço para ganhar dinheiro, eu faço pelo prazer mesmo. Hoje eu digo que o site é uma bíblia de quem quer. Uma bíblia não, uma Enciclopédia. de segurança portuária. Várias vezes eu recebo, semana retrasada, recebi um telefonema, ó, estamos aqui em Brasília, a gente quer ocorrência, a gente está aqui fulano de tal, ele quer saber quantas apreensões teve. Legal, eu mandei 20 ocorrências para ele. Muito legal. Eu vou ter que encerrar aqui, já acabou, já passou 1 hora, passa muito rápido. E a gente marca uma segunda conversa para você vir aqui contar mais histórias. Só fala de novo o nome do seu site. Segurança Portuária em Foco. Aí também está em todas as redes sociais. Todas as redes sociais, está no LinkedIn, no Instagram, no X, não é isso? Sim, no Sei, Facebook. já sigo tudo, já sigo tudo. Gente, eu vou ter que terminar por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido um pouquinho mais sobre o Porto, conhecido como é que funciona toda essa estrutura e continua seguindo a gente nas redes sociais. Se puder, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se tiver alguém para indicar, para contar alguma história legal, deixa nos comentários que eu entre em contato, tá bom? Seu Carlos, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada e muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Um abraço.